Por falar na nossa seleção, Dorival Júnior deve surpreender na escalação da equipe que enfrenta hoje à noite a Colômbia em Brasília. Hoje é o dia. Brasil e Colômbia aqui no Mané Garrincha, às 21h45. A principal novidade na seleção brasileira vai ser um atacante referência, João Pedro, 23 anos de idade, titular pela primeira vez com a camisa do Brasil. O João, ele flutua muito, mas é um homem que tem chego muito dentro da área, jogando assim na sua equipe, ora como um homem mais de referência, ora como um segundo homem, e em cima de tudo isso buscarmos aí tirar o melhor de cada um. Então fala galera, mais um vídeo aí do canal Poderoso Mengão, e hoje a gente vai estar vendo aí o pessoal do Jogo Aberto mostrando um pouco sobre a amarelinha, falando um pouco sobre o confronto daqui a pouco, Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias aí da Copa. A gente vai ver aí a provável escalação. Quem você acha que Dorival vai colocar para começar jogando? Deixa aí nos comentários sua opinião, a provável escalação, quem você colocaria. Sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora pro vídeo. Vamos nos atualizar com as informações do Nivaldo Decilo, seu sósia, né, Rona? O menino lindo do papai. Será que é da mesma família, um parentesco, alguma coisa assim? Não sei, né? Ô, Decilo, bom dia pra você. Agora não tem jeito, tá chegando Brasil e Colômbia. Tudo bem, Renata? O lindo Ronaldo. Para todo mundo que está em casa também, um grande beijo, obrigado no Jogo Aberto. Tá chegando a hora e a gente se aproximando aqui do Mané Garrincha, né? 21h45, um jogo muito difícil. O Dorival Júnior falou bastante em entrevista coletiva, mas eu vou primeiro falar dessa informação que você deu aí. São 7 jogadores pendurados na seleção brasileira. Isso significa dizer o seguinte: se hoje amarelar, eles ficam fora contra a Argentina. E dos 7, 5 podem ser titulares, serão titulares. Olha a lista para você ver o peso, avaliar o peso desses caras. Bruno Guimarães, que é um jogador de meio campo. Gabriel Magalhães, que é um jogador de defesa. E ainda tem esse trio que todo mundo sonharia de ter no time: Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Todos eles estão pendurados. Por isso até aquela pré-lista gigante, por isso até o Dorival Júnior está com o staff dele ligado. Se pintar cartão amarelo aí, os telefones vão tocar, porque aí vai haver essa substituição para o jogo de terça-feira contra a Argentina. Mas é um passo de cada vez, né, Renato? Não dá para pensar em 2 passos, senão a gente tropica. O Brasil, você falou dessa data FIFA importante, o Brasil perdeu com esses 2 adversários. O Brasil não conquistou nenhum ponto. Perdeu da Colômbia lá, com 2 gols do Luiz Dias, 2-1, e perdeu da Argentina no Maracanã. Daí a necessidade de, pelo menos, equilibrar, trazer mais 3 pontos aqui para ficar quase no 0-0. Então o Brasil precisa da vitória. O Dorival Júnior, que não costuma fazer mistério, ele quis meio que, na minha avaliação, para dar uma despistada para os adversários colombianos. Não teve a história de drone, não teve nada por aqui, foi só lá no Gama anteontem, mas para despistar ele deixou dúvidas no ar. Mas a principal novidade está no ataque da seleção brasileira, a gente vai ver agora na reportagem. Vamos lá, Renato. Dorival Júnior luta contra o tempo, é a luta por resultados, e é por isso que vai usar uma arma que tem a favor do Brasil no duelo contra a Colômbia. A palavra da vez é liberdade. Eu dou toda a liberdade possível. Eu quero tentar respeitar aquilo que eles estão realizando nos seus clubes. Qual é a função que o Rafinha vem executando no Barcelona? Qual a função que o Rodrigo vem executando? Nós tentamos preservar tudo isso para que em campo eles se sintam confortáveis. Até porque é muito complicado você mudar uma função, ainda que sejam jogadores que se adaptem rapidamente, ou se adaptam rapidamente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu acho que isso é um fato importante. Depois disso, eu acho que você dá liberdade para que nós possamos jogar com alegria. Esse é o cuidado que nós estamos tendo. Até porque o tempo é mínimo e nós não podemos ficar inventando nada num momento como esse. Até para que busquemos aí esses resultados que serão muito importantes na nossa sequência. O treinador ouve críticas. Quando vem resultado, não vem desempenho. Claro que o Brasil ainda está devendo.
mesmo com 4 partidas de invencibilidade, derrapou nas 2 últimas rodadas. Vinha de vitórias contra o Chile e o Peru, mas empatou com a Venezuela fora e contra o Uruguai em Salvador. E para mim, as últimas 3 datas FIFA foram muito importantes porque foram bem próximas. Todos os meses nós tivemos contato com esses jogadores e nós percebemos que houve uma evolução de rodada a rodada. É natural que nós não tivéssemos ou não tivéssemos aquilo que nós esperávamos, que seria um resultado positivo dentro de tudo isso. Porque, senão, ao contrário, hoje estaríamos na 2ª colocação. Eu vejo que está existindo uma evolução, ainda que muitos não queiram observar. Queremos ver sim. O que se vê é que o Brasil, que pega a Colômbia em Brasília, e a Argentina na terça-feira que vem, pode chegar à vice-liderança ou cair para o 7º lugar. Hoje está em 5º. Por isso, talvez, as dúvidas na cabeça dele. 1 ou 2 dúvidas aí, mas não muda muito em relação àquilo que já foi aí colocado por todos vocês. Dúvidas em que setor, hein, Dorival? Setor de meio campo e ataque. Até para dificultar para os adversários, Dorival Júnior não quis revelar em entrevista coletiva. Mas ficou claro, a principal novidade da seleção brasileira vai ser um atacante de referência. João Pedro tem 23 anos de idade e será titular pela primeira vez. Hoje à noite, contra a Colômbia, aqui no estádio Mané Garrincha. Assim sendo, o Brasil deve ir a campo com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães e Gerson, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e João Pedro. A Colômbia do técnico Néstor Lorenzo deve ter a seguinte formação para esse duelo: Camilo Vargas, Munhoz, Davison Sanches, Lucumi e Mojica, Juan Portilha, Richard Rios, John Arias e Rames Rodrigues, Luiz Dias e Borré. E o talento do Vini Júnior, dos nossos jogadores, tomara que seja efetivo nessa noite, que o Brasil possa ter sucesso. Chamou a atenção que o Dorival confessou, digamos assim, na coletiva, que ele planejou essa data FIFA toda no Neymar. E daqui a pouquinho o Nivaldo Decilo vai explicar essa história. Imagina só o planejamento da seleção e do Dorival feito para o Neymar e ele cortado às pressas. Agora, não tem jeito, tem que ganhar da Colômbia. O jogo contra a Argentina lá em Buenos Aires é mais complicado ainda. E esse é um jogo chave para a classificação, para a pontuação e até para a autoestima da seleção. A autoestima que você falou. É o mais difícil levantar essa autoestima porque pelos resultados, pela pressão, né? E agora o Dorival, ele não me surpreendeu falando que ele montou o time do Brasil pensando no Neymar. Porque todo mundo que passou ali, nesses últimos 10 anos, pensou também no Neymar. Todo mundo fez o esquema pensando no Neymar. Agora, o que ele tem que fazer, que todo mundo cobra, é uma reação sem o Neymar. É um time que joga sem o Neymar. Agora ele está na dúvida do João Pedro também, onde ele vai encaixar ali, que ele está gostando desse centroavante. Mas, na verdade, ele tem peças e peças que ele pode aprimorar. Ele pode muito bem aprimorar, porque são moleques, são garotos ainda. O Vini, garoto ainda, o Rodrigo, meninos, Rafinha. Então ele tem que achar um esquema tático para esse time. Nós temos que ver isso. O torcedor quer ver isso, Dorival. Um posicionamento ali, falando, não, ali tá todo mundo encaixado, tá todo mundo bonitinho. É o que ele precisa fazer. Se ele vai contar com o Neymar, se ele vai contar com o fulano, com o ciclano, é outra história. Agora, o que o torcedor quer ver é um esquema tático da seleção brasileira, que é um jogo difícil, hein? Vai ser um jogo pegado, e sem contar com a Colômbia, que um passarinho me soprou aqui, um passarinho... Que cor que é esse passarinho? Marrom. Marrom, esse passarinho marrom me cantou aqui que a Colômbia não ganha aqui no Brasil. Não, nunca ganhou aqui no Brasil. Nunca ganhou aqui no Brasil. No Brasil, já ganhou da seleção brasileira fora, sim, mas aqui no nosso território ainda não. E eu tô preocupado com uma outra coisa, Rona. Se você pensar o trio de ataque titular absoluto da seleção, que é o Rafinha, o Vini, o Rodrigo, esse trio está pendurado, não pode tomar cartão, assim como o Bruno Guimarães, por exemplo. E a seleção brasileira, depois dessa partida que é duríssima com a Colômbia, tem a Argentina na sequência. Só a Argentina na sequência. Então... Sem o Messi e o Lautaro, mas tá... Então o que a gente espera? Um esquema tático forte, que encante a gente. Pelo menos sem deixar buraco, sem deixar a seleção sobrecarregada no setor defensivo ali também. O meio de campo a gente vê ali com o Gerson e tal, mas tem que ter o posicionamento. Isso aí é o que? É a mão do treinador.
Que olha aí, Dorival, abre o olho aí, Dorival. Abre o olho. Você acha que o Dorival, ele corre riscos caso ele não vença nessa data FIFA? É porque tá todo... O Felipe Luiz, ele tá encantando o mundo. Não, né? mas calma, Tá calma. Começou o trabalho dele, não tem nem um ano no Flamengo. É por isso, ele começou em outubro, já tá encantando a todos no Rio de Janeiro, a todos em São Paulo, a todos em Brasília. O Dorival que abre o olho, ele faz o time jogar. Não atrapalhe o time do Brasil, faça o time jogar. É isso que a gente pede hoje, a gente quer ver isso. Sentar lá no sofá, pipoca, tudo, e vamos ver o time jogar. Porque tem condições disso. Pipoca é só pra gente, né? Não, pra aproveitar, nós. porque o time não pode pipocar em campo, né, Rona? Eu tô com você, pássaro marrom. Ô, louco! Agora, vamos começar com as prévias, porque hoje o Brasil tem um adversário de respeito que vem mostrando qualidade, principalmente nesta edição das eliminatórias. A seleção colombiana, Ronaldo Giovanelli é brother, é íntimo do técnico da Colômbia. Sim, Nestor Lourenço. Mas primeiro a gente começa com o Brasil. Sim, tá bom. Vamos pelo dono da casa, não é? Ainda somos os donos da casa e esperamos que hoje o Brasil mostre essa competência. Dorival Júnior confessou que montou a seleção para o Neymar ser o grande cabeça pensante, não deu certo. Ele teve que ser desconvocado. E aqui está o time que deve entrar em campo logo mais em Brasília, no Mané Garrincha. Alisson no gol. Alisson. Uau! Que homem! Wanderson na direita. Ai, chora coração. Ô, menino lindo, hein? Chora coração. Marquinhos. Aê, Corinthians. Gabriel Magalhães. Esse Outro Corinthians. Também é Corinthians. também. Havaí. Guilherme Arana é o quê? Muito Corinthians. Meu Deus do céu, só Corinthians na seleção. E não é Galo também, o Everton não gritou lá, Galo. Galo, mas é muito Corinthians. Bruno Guimarães. Aí o Capela chora coração. Ah, eu não gosto de lembrar de Bruno Guimarães aqui no Brasil, me pai do tirou uma Inter. Copa do eu gosto. Brasil. Pai do Inter. Eu gosto. É, eu adoro. Que homem. Você tá bem na sua melhor versão de Colorado hoje, Chico. Pois é. Que bonito. Gerson. Mengão. Esse joga Esse aqui joga de terno, No Brasil. não é? Agora dá uma olhadinha no que o Dorival está planejando para esta noite. Rodrigo, titular Tricolor. absoluto, não é? Tricolor. Não, já tem foto dele criança com a camisa de São Não, Paulo, mas não é no Santos. futsal. Não, mas, ô Santos, a gente divide, né? Tem camisa só. Tem um São Paulino, deixa eu falar que o cara é São Paulino, qual que é o problema? Não tem um São Ó, Paulino ali, até ó. eu tô nessa história do goleiro a Rafinha Colorados. Colorado. É. Hã? Colorado, rapaz. Colorado. Eu não sei, eu não sabia. Colorado, mas Ele nunca é jogou de pelo Porto Inter. Alegre, ele Mas de é Porto Colorado. Mas Pesquisem. saiu do Havaí. É, do Havaí. Seleção Esse do Havaí, então. Vamos É lá, a seleção havaiana. A seleção Nem o havaiana. Guga é assim. Olha só, João Pedro, uma surpresa, agradou nos treinamentos. O Dorival tá bancando essa escalação. Fluminense. Base do Fluminense, jogador que tá lá no Brighton da Inglaterra, não é? no Brighton. É, Brighton. Brighton. Ah, Brighton. Vamos marcar E essa olha palavra só. aqui. Brighton. E aqui, o cara que é a nossa estrela, o número 1 do mundo, o jogador que encanta no Real Madrid, Vinícius Júnior. Se tiver uma grande atuação contra a Colômbia e mais outra diante da Argentina, tá tudo ótimo. Não é? Então, antes de eu mostrar a Colômbia, vamos falar um pouquinho da nossa seleção. Chico, surpresa total ou não a escalação do João Pedro? Não deixa de ser surpresa, né? Porque a gente tá sem essa referência, né? Tudo bem que às vezes no Brighton ele joga atrás do 9 ou às vezes de 9, ele tá com bons números lá. Um menino que saiu muito cedo daqui, fazia muitos gols no Fluminense, tá na Premier League e tal, mas eu ainda... Eu acho que ele teria que dar uma chance pro Yuri Alberto se a gente fosse pensar no camisa 9. Mas eu entendo a convocação. Não pro Endrick, é que no Real Madrid não é titular, né? E aí ele acabou até, no último corte, né, acabou levando o Endrick, mas eu ainda daria uma chance pro Yuri desde o ano passado. Acho que ele, como 9, vive uma grande fase aqui no futebol brasileiro, mas entendo a convocação do João Pedro. Por isso que me surpreende ele já no time titular. Você falou do Vini Júnior, eu acho que o principal jogador hoje na Europa é o Rafinha. Acho que o Rafinha se reinventou no Barcelona. E o Rodrigo? O Rodrigo é craque, versátil, polivalente. O Rodrigo é um absurdo de jogador. O problema do Rodrigo é que ele tem o Vini e tem o Mbappé no mesmo time. Só isso, né? Era o que o Neymar enfrentava naquela época com o Messi. Exato. Mas o Rafinha tem o Yamal também, que é um fenômeno no Barcelona, e ele consegue ser protagonista. Impressionante a evolução dele jogando numa outra função. E aí o Dorival acho que foi meio sincerão até na entrevista, né? Eu não esperava que ele fosse dizer, preparamos um trabalho inteiro para um jogador
Quando ele não aconteceu, a gente teve que repensar as coisas. E aí o Rafinha talvez faça essa função. O Rodrigo também é muito versátil, cai por dentro muitas vezes. Gente, esse setor ofensivo aí, a gente pode ter uma contestação ou outra, sei lá, do lateral aqui, da defesa ali. Ah, o Marquinhos, será que ainda é o Marquinhos? Goleiro. Não sei o quê. O goleiro eu não tenho, você pode ter, Ronaldo. Mas o setor ofensivo... Chico, pela primeira vez em várias semanas eu gostei de você. Viu só? Nossa, mas é que no gol, gente, no gol. Vamos combinar. Eu tô de vermelho, Hoje já mudou o nome do programa. O cara falou 12 Mudou o nome do programa pra Chico Aberto. Ela me perguntou, Meu Deus. o Alisson hoje é o melhor goleiro brasileiro disparado no mundo. E o setor ofensivo, gente, é um dos melhores do mundo também. Só que tem que acontecer como time na seleção. o Ulisses não veio. Tira o Ulisses do Pedro, estômago, eu já velho. vou jogar uma batata quente aí pra ele aqui. Não, porque o Brasil tem um problema sério. E não é pra hoje, é pra próxima partida contra a Argentina. O Gabriel Magalhães, o André, o Bruno Guimarães, o Vini Júnior, o Rodrigo e o Rafinha estão suspensos. Nossa Senhora. Se ganharem, estarão suspensos, se ganharem um cartão hoje. É um problema, né? Ainda mais um clássico contra a Argentina, tem que ficar ligado nisso. O Chico falou 27 minutos aqui no programa hoje, então eu vou tentar não ser repetitivo, porque é difícil, né? O cara analisou até o medula do jogo. Pra mim, o time é muito bom da seleção. Lógico que o João Pedro não, tem só os 2 melhores jogadores do mundo. O Rafinha hoje é o melhor jogador do mundo. Tem muita gente que não vê isso, tem muita gente que não enxerga, mas é o cara que tá jogando. O Salah foi eliminado da Champions agora. O grande favorito, a bola de ouro, é o Rafinha, virou o Rafinha. Resume o Ramos pra gente lá, resume o Ramos. Você Vai você, o Ramos, pra aquele lugar que você sabe. Nossa, perdeu a postura. Me passei. Que isso, Quando fala de Ramos, eu me perco. Lá pra Brasília, eu quis dizer. Mas, pra mim, você para pra ver o Rafinha. A Rafinha tá voando no Barcelona. Vini Júnior, há anos voando também. O Rodrigo, pra mim, é o jogador no mundo que mais se encaixa na frase pouca mídia pro futebol que ele tem. O cara que sempre que joga pelo Real Madrid decide. Sempre. É muito raro ele num jogo importante não decidir, não ser protagonista. É raro. É um time muito bom, Gerson voando no Flamengo. Não tem o que falar, o Capelanes ele é saudosista. Tá na hora dessa turma toda voar na seleção brasileira. Esse é o ponto. Quando eles se reúnem na seleção, quando eles jogam com a camisa verde e amarela, todos, esse coletivo tem que funcionar, gente. Eu concordo com o Sgarbi. Eu queria ver mais um Murilo. Individualmente nós temos... Lazarento. Que Murilo. Eu posso mudar o nome do Sgarbi? Posso mudar o nome do Sgarbi pra Alice? Porque tem que voltar do País das Maravilhas, cara. Doeu, velho. Porque assim, eu até entendo esse clima já de Copa do Mundo, a pachecada sai do casulo, o pessoal fica feliz da vida. Eu sou um cara um pouco mais ácido em relação à seleção brasileira. A gente entende por quê. Eu queria fazer 2 analogias aqui. Você é vitamina C pura. Então eu queria fazer tenho 2 medo das suas analogias. A primeira analogia que eu queria fazer é a seguinte, vamos lá. Nós temos o Rafinha, um dos melhores do mundo, Vinícius Júnior, o melhor do mundo, Rodrigo, um dos melhores do mundo. Nós temos aí vários melhores do mundo. Por que esses caras não jogam na seleção brasileira? É a primeira pergunta que eu faço. Outra pergunta que eu faço. É uma boa pergunta. Pergunta do Dorival milhão. Júnior, você é só um você gênio. faz essa pergunta. Eu amo o Dorival. Uma das melhores pessoas que eu conheço. Dorival, você montou o planejamento na data FIFA mais difícil dos últimos anos em cima de um sujeito que não joga 2 anos. Falando mal de Neymar, o quadro Parabéns, aqui do Jogo Aberto Dorival! com o João Você é Paulo um gênio. Capelanes. E aí eu faço uma pergunta pra pachecada da bancada aqui. Se a Copa do Mundo começasse amanhã, com essa seleção prévia que a Renata mostrou aí no telão, o Brasil entraria como favorito a título da Copa do Mundo? Então já tem 2 perguntas, podem responder. Marco Aurélio quer Acontece começar? que a Copa Vamos não lá, começa Pachecada, amanhã, né? responde aí. Acontece que a Copa não começa. Vai, tem mais um ano Pachecada, ainda. vamos lá, Pachecada. São suposições, mas toda vez que o Brasil for à Copa do Mundo, ele é favorito. Ah, doutor! Doutor! Pelo amor de Deus, Não, mas eu doutor. vejo que o respeito com o Brasil, em termos de tradição, de títulos, é maior externo. Na Europa, as pessoas na última Copa começaram a falar muito bem do Brasil. Claro, não ganhamos a Copa, mas o Brasil, o problema é esse. O brasileiro em si é que não acredita mais pelo que a seleção vem mostrando nos últimos muitos anos. Devido a esse cidadão que está sentado ali. A culpa é minha que o Brasil Não, não e ganha a devido Copa a do ver a Mundo há 200 Argentina, anos. campeã A culpa do é minha. mundo. É sim, mas ele é bipolar. Então a gente tem que entender o que passa Por que na cabeça bipolar? dessa criança. Você, Por que bipolar? você uma hora você é bipolar porque você torce para um time que não ganha nada. E automaticamente você vem aqui sublinhar e falar coisas de outras equipes. E onde isso é E bipolar? tá falando muito para quem tá eliminado. Então é o seguinte, o Brasil Sabe o que é doutor bipolar? aqui. Eu vou te mostrar Para no aí. dicionário. O Brasil, aonde Marco ele vai foi, ele é responder mais respeitado. coisas, porque ele fez essa pergunta. Por que esses jogadores unidos não rendem na seleção?
Porque é difícil entrosar jogando cada um num lugar, num país, juntar por uma semana e fazer um time. É muito difícil. Não é, se você analisar, que a gente analisa só a nossa. Se você for analisar a seleção da Inglaterra também passa por isso. Por que a Argentina entrosa, doutor? Não entrosa, não ganhou a Copa do Mundo sem entrosamento. Ganhou perdendo da Arábia Saudita a primeira partida, que foi um desastre. Não sejamos Mas aí eles se uniram, aí entrou outro componente, né, Marco? O componente da alma, do Messi, de querer ganhar a Copa e tudo mais, e veio e deu. Que bom que o Messi não vai jogar contra o Brasil. E a França entrosa? Pra mim o grande exemplo hoje de boa seleção do mundo é a Espanha. A França joga o tempo todo com os franceses da França. E a Espanha? E a Espanha, doutor? A Espanha é um time que, pra mim, de fato, entrosou na Euro. É um bom time, ganhou uma Copa do Mundo até hoje. Não, mas ganhou a Euro recentemente jogando muita bola. A Inglaterra sempre uma promessa, né? Que a gente fica olhando de... Não, aí é um pouquinho mais difícil. Tudo bem, mas cada um com a sua dificuldade. Ninguém ganha tudo sempre. Essa é a grande verdade. Mas faz 24 anos que Mas faz. A Inglaterra foi em 66 a última vez. O país da Premier League, a melhor futebol do mundo é jogado da Inglaterra, e a última Copa que ela ganhou foi em 66. Brasil ainda é o país do futebol? O Brasil sempre será o país do futebol. Pelo amor de Deus, doutor. Será pela formação. É muita pachecada, não é porque seu time está numa draga que o Brasil todo está. Ah, não. Deixa eu colocar. O Brasil sempre é fornecedor dos melhores jogadores do mundo para a Europa. Por isso é o país do futebol. Boa, doutor, concordo. Meu Deus. Everton Guimarães, você está confiante porque é um bom teste. Colômbia e depois tem outro ainda, que é a Argentina. É uma data FIFA bem perigosa, eu diria, Everton. Tira o jogador da Europa. Bem perigosa. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Capelanes, Maringá, tá feia a coisa, hein? Somos da seleção brasileira. A seleção verdadeira que a gente tem que falar agora é a seleção brasileira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou preocupado, entre aspas, mas quem eu acho que está muito preocupado é o Dorival. Porque se o Dorival não conseguir, vou dizer que eu não sei se uma vitória e uma derrota serão suficientes, não. Eu acho que 2 vitórias nesses 2 confrontos, acho que pode azedar a garapa dele, né? A gente está na 5ª posição, claro que 2 pontos só atrás da vice-líder, que é o Uruguai, que é a seleção uruguaia, mas muito pouco até aqui, Renata. A gente tem jogadores brilhantes, conforme inclusive o Dr. Marco Aurélio disse aí, mas é uma seleção que lamentavelmente compete muito pouco. E é exatamente onde eu cobro mais. Até exemplifiquei agora há pouco aqui no nosso programa de rádio que o Léo Jardim no Cruzeiro cobra intensidade e competitividade, no Atlético a mesma coisa, os técnicos buscando isso a todo tempo, o Felipe Luiz pedindo isso no Flamengo, o Abel cobra isso muito no Palmeiras, os treinadores todos trabalhando muito com competitividade, intensidade, força física. Nossa seleção deixa muito a desejar nisso. Basta buscarmos, por exemplo, 3 confrontos contra Uruguai, Argentina e Colômbia, onde o Brasil perdeu 2 e empatou a outra. Onde a gente não competiu. Nossa seleção não compete, é muita qualidade com a bola e sem a bola é uma dificuldade para marcar, difícil demais. Temos uma seleção pouco física e uma seleção que compete pouco, mas de talento, aí nós sobramos. Olha o que nós temos aí nessa prévia que nós apresentamos e olha o que nós temos no banco de reservas e olha o que não foi para a seleção também. Então é muito talento, pouca competitividade. Se competir, ganha. Se não competir, azeda a garapa. E se azedar nesses 2 jogos, eu não sei se o Dorival segue na seleção. Everton Guimarães tá daquele jeito, meio cético, meio descrente. Tá de fralda. Então foi isso aí o vídeo, galera. Como vocês viram, pessoal do Jogo Aberto aí com Renata Fã, Ronaldão e os demais aí comentando sobre a nossa seleção brasileira. A nossa amarelinha aí, a nossa querida amarelinha. E aí, o que é que vocês acham? Será que essa escalação aí vai dar bom? Quem vocês mudariam aí? Ou se vocês manteriam alguém? Deixa aí nos comentários, quero saber o comentário de vocês. Vou estar lá dando like, dando joinha, beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!